Antes de prosseguir com esse vídeo, olha só, o Flamengo continua com muita chance de ser campeão brasileiro, segundo, né, o FMG, Gato Mestre, né? O Gato Mestre que dava o Palmeiras com 70% e tudo mais. Por isso que eu não gosto de levar em consideração isso, porque eu avalio que o Flamengo caiu muito. O Flamengo está muito mal, está jogando muito mal o Flamengo, né? Então, eu não acredito muito nisso. Mas a gente tem a probabilidade do Flamengo ficar com a taça subiu de 65,44 porque tem menos jogos agora. Então, chances do Flamengo aumentam mesmo com a derrota para o Fluminense, tá? Chances do Flamengo aumentam mesmo com a derrota para o Fluminense. 64, né, 65,44 subiu para 69,71, praticamente 70% chance do Flamengo ser campeão. Palmeiras só empatou com o Vitória no Allianz Parque e a probabilidade caiu de 33,39 para 27,87. Tá? Então o Flamengo, nesse momento, praticamente 70% e o Palmeiras praticamente 28%. Tá? E aí a gente tem também, né, nessa equação o Cruzeiro, que já não aparece aqui no Gato Mestre, já está ali fora dessas porcentagens do Gato Mestre, ainda mais, né, após tropeçar contra o Juventude. Mas se a gente falar da UFMG, o Cruzeiro aparece com 3, poucos por cento de chance ali. O Flamengo também 67%, o Palmeiras 20 e poucos por cento, ou seja, o Flamengo está ali entre 65% e 70%, segundo o FMG e Gato Mestre. Tá? E o Palmeiras na casa dos 20 e poucos por cento, o Cruzeiro com chances muito baixas, principalmente depois de mais um tropeço. E aí, você concorda com essas chances de título aí que estão trazendo? Eu, sinceramente, acho que matemática não combina muito com o negócio de previsão de futebol, não. Porque você tem que levar em consideração que o time, né, do Flamengo, primeiro tempo, tem feito primeiros tempos desastrosos, né? O que vocês acham? Rapaz, o Flamengo emitiu nota contra a CBF, hein? A situação estava mais calma entre Flamengo e CBF, mas a paz não reina mais entre Flamengo e CBF. Também com um pênalti não marcado, né, contra o Fluminense, isso aí ficou aí meio estranho, né? Revoltou os dirigentes do Flamengo, revoltou todos no departamento de futebol do Flamengo. Pênalti escandaloso, até os tricolores dizendo que foi pênalti. Ontem mesmo o José Ilan na placar, falando que era pênalti e até no mínimo amarelo. Então isso revoltou todo mundo. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente, tá? Vamos lá. O Flamengo emitiu essa nota oficial aqui por conta do pênalti não marcado em Bruno Henrique contra o Fluminense. Abre aspas. O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR sob a responsabilidade do senhor Wagner Heuwey, no clássico contra o Fluminense. Então, o Flamengo repudiando aí, né, o senhor Wagner Heuwey. Eu falei para vocês, olho nele que ele vai arrumar alguma para sacanear o Flamengo. Esse cara sempre prejudica o Flamengo. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que erros como este acontecem contra o Flamengo quando o Heuwey está na cabine, o que agrava ainda mais a situação. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que David de Oliveira Lacerda, árbitro de campo que conduziu bem a partida, foi prejudicado pelo seu colega. O Flamengo reconhece os esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem brasileira e acredita que, com alguns ajustes, os resultados serão cada vez melhores. Então, o Flamengo aí reclamando da CBF, reclamando desse absurdo, né? Aí os torcedores rivais tentando criar uma narrativa que, que ridículo, Flamengo reclamando de arbitragem. Palmeiras é o mais ajudado, 16 pontos. 16 pontos pela arbitragem.
Vocês não vão conseguir criar essa narrativa ridícula. E digo mais, esse Wagner Whey sempre prejudica o Flamengo. Sempre. E a gente, cara, teve outro pênalti no Cebolinha, inclusive, que eu falei ontem. Mas 2 pênaltis claríssimos, né? E o do Bruno Henrique não foi marcado. A gente, então, tem aqui umas notícias para trazer para vocês. Olha só, as saídas do Flamengo, né? O Matheus Cunha, o Túlio Mene lá no nosso grupo VIP, mandou aqui. Matheus Cunha, 0. Cleiton, 0. O Flamengo não ganha nada. Vinha, se o Flamengo vender, eu não venderia o Vinha, tá? Eu não venderia o Vinha. Eu vou riscar isso aqui, tá? Se o Flamengo conseguir vender ali o Everton Araújo, o Alan, fazer uns 12 milhões ali nos dois, o De La Cruz, se o Flamengo recuperar uns 10, difícil também, né? 22. Michael, 27. Tô somando aqui. Cebolinha o Flamengo não vai vender. Plata, que vocês estão pedindo aí. Vamos botar que o Flamengo venda por 6. 28. Juninho, se sair vai ser empréstimo. Eu ainda deixaria aí, cara. Porque não vai recuperar o dinheiro. E o Alacian, 20. Botar 20 aí. A gente está falando de 48 milhões de euros, tá? 48 milhões de euros você tem muito dinheiro para contratar. E aí, o Túlio Menê está falando aqui de um jogador, de um goleiro que o Flamengo pode contratar, Morisco, do Coritiba. Algumas pessoas já me falaram dele, né? O goleiro Morisco do Coritiba, tá? 21 anos, 1,91 m, tá? Tem 21 anos, 1,91 m. Esse goleiro aí, não é informação, tá? Mas seria interessante o scout do Flamengo avaliar. O Morisco do Coritiba é um excelente goleiro, jovem, 21 anos. Óbvio que o Flamengo também tem uns garotos bons aí, mas esse aí tá chamando a atenção, tá? E aí o pessoal tá falando aí, goleiro Morisco do Coritiba, avaliado aí em 5 milhões. O zagueiro Vitão, cerca de 11, mais alguma outra situação ali, já foram 16. A gente tem 48. Lembrou que a gente tem 48 na conta do nosso seguidor aqui, que é do nosso grupo VIP aqui, tá no nosso grupo de clube VIP que a gente chama, né? Então a gente dá sempre uma força aqui pra galera que participa. Então, eu tô gostando das ideias dele, só cortei uma coisinha ou outra. Então temos 48, tá? Tá gastando com Morisco e Vitão 16. Aí ele coloca o Wendel aqui, cara, eu não vou seguir com isso. O Wendel não, o Túlio, não tem como, tá? Aí ele coloca Garro como opção, 15. Aí a gente já tem 31. Arias, ele coloca 20 aqui. Não vai ser por 20. Uns 16. Aí a gente já bateu já o dinheiro que tem. Vai sobrar 1. Tá? Aí ele fala ponta direita. Flamengo tem que pensar num nome. O matador ele bota Gabigol de graça. E vocês, cara? Vocês concordam com ele? Concordam com o nosso membro VIP aí, o Túlio Menê, que fala que traria o Gabigol ainda de graça? De graça como, cara? Gabigol de graça como? Cruzeiro pagou, fez um contrato caro com o cara. Sinceramente, de graça não vem. De graça não vem, tá? Aí ele fala aqui, ele mantém o Royal, né? Mantém alguns outros jogadores no elenco. Ele bota o elenco 2026, Rossi, Morisco, né? Varela, Royal, Alexandro, Ayrton Lucas. Eu iria com Alexandro e Vinha, tá? Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Vitão. Teria que contratar mais um zagueiro. Jorginho, Pulgar, Saul, e ele bota o Wendel, que teria que contratar um outro volante, ou 2, tá? Apesar de você ter colocado aqui o Garro também e tal, aí na Arrascaeta, Carrascal, Garro, Arias, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Lino, Cebolinha. Para mim, o Cebolinha é titular antes do Lino que você botou aqui, tá? E aí ele bota Pedro e Gabigol. Eu acho que o Gabigol não volta. Eu acho que o Gabigol não volta e muito menos de graça, tá? Entendo aí que você veja como
uma possibilidade aí à volta. Muitos torcedores vêm, mas eu acho que é muito difícil, tá? Trazer aqui para vocês que a questão aqui do Museu do Flamengo, com a academia, várias perguntas, o blog Ser Flamengo, do Túlio, né? Outro Túlio, tá? Esse aqui, o poeta Túlio, ele trouxe aqui as perguntas que o Flamengo precisa responder antes de decidir o futuro da Gávea. O Flamengo está fazendo uma academia lá no museu, tá? E aí, há quem questione por que o projeto de expansão perdeu a prioridade. Se o clube reconhece que o Museu do Flamengo se tornou um ponto turístico consolidado, gerando receita e valorizando a marca, né? O impacto financeiro também está em jogo. Se as obras da academia exigirem que o museu feche por 3 a 6 meses, o Flamengo terá de indenizar a concessionária responsável pelo espaço? A outra pergunta, a dúvida central é se o Flamengo está colocando o aluguel da academia acima do valor simbólico e financeiro de longo prazo que o museu representa. Há receio de que o movimento intenso de alunos, muitos sem qualquer ligação com o clube, afete a visitação turística, reduza o consumo na loja oficial e comprometa o ambiente de preservação histórica. Outra preocupação é o futuro, né? Se a academia ocupar o pavimento superior, a expansão do acervo ficará limitada. Quem acompanha a museologia sabe que reservar espaço para crescimento é parte estrutural de qualquer projeto de memória, né? Então, tem muitos sócios, proprietários, muita gente aí influente, preocupada com essa questão de uma academia ser construída no local do museu ali do Flamengo, né? Junto ali do museu, tá?